amigos dessa página da Comunidade de Jesus no Facebook. Nós nos reunimos presencialmente na rua Paulino Fernandes, número 9. Nesses tempos de pandemia, estamos só nos reunindo virtualmente. Vocês podem acompanhar a palavra, o louvor, no nosso site, no Facebook. Espero que todos estejam bem nesse período de recolhimento, de quarentena. O texto que eu gostaria de trazer para vocês hoje é o texto de Jeremias, no capítulo 32, que diz assim: Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Que Zedequias, rei de Judá, não escaparia das mãos dos babilônios, mas certamente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falaria com ele face a face e o veria com próprios olhos. E ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria até que o Senhor cuidasse da situação dele. E ainda que se eles lutassem contra os babilônios, não seriam bem-sucedidos. E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho de seu tio Salom, virá ao seu encontro e dirá: Compre a propriedade que tem em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-lo. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: Compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Hanameel a propriedade que possuía em Anatote. Pesei a prata. Ele paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos, as condições de compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença do meu primo Hanameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura, e todos os judeus que estavam sentados no paço da guarda. Na presença dele, dei instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome este documento, tanto a cópia selada como a cópia não selada da escritura de compra, e coloque-a num jarro de barro, para que se conserve por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas e campos e vinhos tornarão a ser comprados nessa terra. Esse texto fala de uma experiência de cerco. O povo de Israel havia, o reino de Judá havia se levantado, havia entrado em rebelião contra o governo da Babilônia, e os babilônios haviam derrotado os exércitos de Israel e cercado a cidade de Jerusalém. O profeta Jeremias, durante muito tempo, havia advertido o povo de Israel de que eles deviam se converter dos seus maus caminhos, deviam se converter das coisas erradas que eles vinham fazendo. Mas o povo de Israel não deu ouvido a ele. E o rei, que ficou enfurecido com a pregação de Jeremias, dizia que Jeremias só pregava tragédia, só pregava derrota, só pregava coisas ruins. O rei mandou prender o profeta Jeremias. E o efeito do cerco é que não só as pessoas que estão combatendo são afetadas, mas aquelas pessoas que moram nas imediações da cidade de Jerusalém, que moravam em volta, as pessoas que tinham campos, que tinham casas, que tinham terrenos, que tinham propriedades lá, elas tiveram que fugir do exército inimigo e entrar em Jerusalém. E a cidade superlotada, com poucos recursos, a fome, a peste e outras coisas acontecendo. Essa experiência de cerco, essa experiência de guerra, essa experiência de peste, de doença, é uma experiência comum na vida dos seres humanos. Aconteceu várias vezes na história. É rara para nós, porque nós, felizmente, vivemos em um outro tempo, tempos em que há muito menos guerras, muito menos a medicina tem muito mais recursos. Mas no momento que a medicina não teve um remédio de imediato ou uma vacina de imediato, nós não estamos vendo o efeito que isso está causando. E há uma discussão, nas redes sociais, na imprensa, no governo e tal,
que é a discussão do efeito econômico, né? Então, da mesma forma como aconteceu lá no tempo do profeta Jeremias, o fato das pessoas terem que ficar confinadas tinha um impacto econômico muito sério, né? Só que a economia, de uma certa forma, né, livros de economia vão dizer que a economia, elas são sonhos, né? Porque para que as pessoas consumam, para que as pessoas produzam, para que as pessoas comprem casas, construam imóveis, comprem carros, construam fábricas, iniciem novos negócios, elas precisam acreditar que aquilo vai dar certo, né? E a situação que Jeremias vivia era uma situação, né, que o povo de Israel vivia no tempo de Jeremias, era uma situação de completa e total desesperança. As pessoas perderam fé no futuro. Porque o que esperar do futuro? No passado, né, quando o povo fazia a vontade de Deus, Isaías havia profetizado que o exército assírio seria derrotado, né, o que realmente aconteceu. Mas naquele momento todo mundo sabia que as coisas iriam de mal para pior, né? E a palavra de Deus vem para Jeremias no sentido contrário. Ele que sempre havia pregado tragédia, ele sempre que havia pregado derrota, destruição, né? Que era chamado terror de todos os lados. Naquele momento ele é chamado a fazer um contrato com o futuro. Jeremias, que tinha sido chamado por Deus para não ter família, para não ter esposa, né, para não ter vínculo nenhum que ele pudesse deixar para a posteridade, estava cercado, ou seja, ele não tinha condição de ver o terreno que ele está comprando, que ele estava, além de cercado, preso, né, porque mesmo que o cerco fosse rompido, ele ia continuar preso. Ele é chamado a botar as poucas economias que ele tinha, uma quantidade substancial de dinheiro, e comprar um terreno. E comprar um terreno dizendo o seguinte: olha, eu não estou pensando daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu estou pensando muito mais lá na frente. E hoje, esse terreno que está cercado, esse terreno que tem os inimigos, que é inacessível para mim, um dia as pessoas vão construir terras, vão usar essa terra, vão construir casas, vão construir olivais, vão construir vinhas, vão botar animais nesse terreno. Porque essas coisas, essas tragédias de hoje, essas tragédias vão passar, essas tragédias vão ser superadas, né? Nós vemos as notícias em relação à pandemia, regiões que a atividade industrial, né, o trânsito diminuiu, né, a poluição caiu, né, que a natureza, de uma certa forma, ela renasce, né? E há regiões da Índia onde a poluição não permitia você ver o Monte Himalaia, e hoje você consegue ver, né? A Baía de Guanabara hoje, né, vários animais que não conseguiam mais sobreviver lá, eles foram para lá. Isso mostra que lugares que sofreram destruição, lugares que foram arruinados, né, no momento que passa um tempinho, a natureza retoma aquilo ali. Isso deve ser uma mostra para nós, isso é uma prova para nós, né? Porque apesar das tragédias desse momento, das mortes, do sofrimento, das perdas, né, o Senhor tem planos para o nosso futuro, o Senhor tem planos para o que vier de seguir, o Senhor controla a história. E da mesma forma como Ele assina um contrato conosco, de que as situações presentes, as situações de hoje vão ser revertidas, né? Como Ele assinou esse contrato com Jeremias, ele coloca esse contrato diante de nós, né? Essas coisas vão passar, e hemos de ter confiança e fé em Deus. Amém. Espero que essa palavra do profeta Jeremias tenha atingido o coração de vocês. Pedimos e oramos uns aos outros, um pelos outros, que a paz do Senhor esteja com vocês, que Ele nos conserve saúde, conserve tranquilidade e renove nossas vidas e o nosso coração. Amém.